A torcida corintiana, sempre apaixonada e envolvente, acordou na manhã de hoje com um ultimato que reverberou em todos os cantos da Arena Corinthians. A famosa torcida organizada Gaviões da Fiel, liderada por figuras icônicas como o presidente da torcida, o Carlinhos, e o vocalista da bateria, o Zé, decidiu que já não pode mais suportar a situação atual do clube. Mude ou enfrente a Fiel, é a mensagem clara e poderosa que ecoa entre os torcedores e corre pelas redes sociais, fervilhando de emoção e expectativa. Este grito não é apenas uma declaração, é um clamor por mudança, uma exigência por respeito à história e ao legado do Timão. Nos últimos meses, o Corinthians tem enfrentado uma série de desafios dentro e fora de campo. Os resultados não têm sido os esperados, e a torcida, sempre tão leal, começa a se sentir desamparada e frustrada com a situação. O time que já foi sinônimo de garra e determinação agora parece vacilar nas competições. As atuações irregulares e a falta de compromisso de alguns jogadores têm deixado a fiel torcedora angustiada, e, diante disso, a pressão da torcida organizada se intensificou. Esse ultimato, portanto, não é apenas sobre resultados em campo, mas sobre recuperar a confiança da torcida, que se sente traída por um time que já foi protagonista em tantas vitórias e conquistas. É um manifesto que clama por mudanças na gestão do clube, na postura dos jogadores e, fundamentalmente, na identidade que faz do Corinthians um dos clubes mais respeitados e amados do Brasil. Esse ato dos Gaviões, com a presença marcante de seus integrantes nas arquibancadas, é um marco que pode representar uma virada na história recente do Timão, onde a torcida se coloca como protagonista em uma luta que vai além dos 90 minutos de cada jogo. A atmosfera é eletrizante. Nas arquibancadas, a paixão é palpável, e o sentimento é de que a Fiel não está disposta a aceitar mediocridade. O ultimato dos Gaviões não surge do nada, ele é uma resposta a meses de insatisfação e esperança não correspondida. A torcida quer ver um time que jogue com a mesma garra que ela demonstra em cada jogo. Um time que vista a camisa com orgulho e que, principalmente, honre os milhões de corintianos que vivem e respiram a essência do clube. À medida que a notícia se espalha, os torcedores começam a se mobilizar. As redes sociais fervilham com mensagens de apoio à iniciativa dos Gaviões, mas também surgem vozes críticas que questionam a eficácia desse tipo de pressão. O que está claro é que essa situação já não é apenas sobre futebol, trata-se de uma luta pela identidade e pela emoção que o Corinthians representa. O descontentamento é um sentimento compartilhado por muitos que desejam ver o clube no caminho certo novamente. Por isso, neste vídeo, vamos explorar não apenas a dimensão emocional dessa notícia, mas também as implicações táticas que ela pode trazer para o Corinthians, o impacto financeiro que essa pressão pode gerar e a história que nos ensina como a torcida já fez a diferença em momentos críticos. A pressão está nas mãos da diretoria, dos jogadores, claro, da Fiel, que não vai deixar de lutar por um Corinthians forte e vencedor. Fiquem conosco enquanto mergulhamos nessa discussão profunda e apaixonada que define a essência do nosso amado clube. Agora, vamos analisar as implicações táticas que essa pressão da torcida pode ter sobre o desempenho da equipe dentro de campo. A relação entre a pressão externa e a performance dos jogadores é inegável. Quando a Fiel se manifesta de maneira tão incisiva, como no caso do ultimato dado pelos Gaviões, isso pode ser um divisor de águas. O que acontece com os atletas que estão sob uma expectativa tão alta? É um dilema psicológico que pode ser tanto uma motivação quanto uma pressão excessiva. Primeiramente, a atitude da torcida pode impactar diretamente a confiança dos jogadores. Em um ambiente onde a paixão exige resultados, o atleta pode sentir-se pressionado a entregar o máximo a cada partida. Essa pressão externa pode gerar uma resposta positiva, levando a uma melhora nas atuações. Por outro lado, para alguns jogadores, essa mesma pressão pode resultar em desempenho abaixo do esperado, com medo de errar e desagradar a torcida tornando-se um peso difícil de carregar. Um exemplo disso foi o jogo contra o rival, onde a pressão da Fiel foi palpável. O Corinthians entrou em campo com uma postura ofensiva, impulsionado pelo apoio da torcida, e conseguiu uma vitória emocionante. Os jogadores, sentindo a energia da arquibancada, se entregaram ao máximo, e a vitória foi um reflexo direto dessa conexão. Porém, em outras ocasiões, como em partidas decisivas em que a equipe não rendeu, a pressão se transformou em ansiedade,
levando a erros cruciais e um desempenho aquém do esperado. Outro ponto importante a ser considerado é a postura tática que o treinador pode adotar em resposta a essa pressão. Em momentos de crise, muitas vezes, as equipes adotam uma abordagem mais defensiva, buscando a segurança em vez do risco. Contudo, o Corinthians, ao longo de sua história, sempre se destacou pela garra e pela ofensividade. A Fiel espera ver um time que lute e que busque o gol até o último instante, e não uma equipe acuada e temerosa. Assim, o treinador precisa encontrar um equilíbrio entre o que a torcida exige e as capacidades do elenco. A escalação também é um aspecto crucial a ser analisado. Com a pressão da torcida, o treinador pode optar por escalar jogadores que estejam mais em sintonia com a paixão da Fiel. Jogadores que entendem a história do clube e que têm condições de entrar em campo com a garra necessária para honrar a camisa alvinegra se tornam essenciais nesse cenário. A presença de atletas que têm identificação com a torcida pode fazer toda a diferença em momentos de pressão, trazendo uma energia renovada ao elenco. Além disso, a influência da torcida nos jogos em casa não pode ser subestimada. A Arena Corinthians se transforma em um verdadeiro caldeirão quando a Fiel está em peso, e esse apoio pode ser o diferencial em uma partida decisiva. Jogadores se sentem impulsionados a dar o seu melhor quando veem a arquibancada pulsando, vibrando a cada jogada, a cada lance. Essa conexão é fundamental para o sucesso do time. Diante disso, a pergunta que fica para a Fiel é: o que você espera ver em campo nos próximos jogos? A torcida quer um time que lute, que mostre raça e amor pela camisa. Ou você acredita que a pressão pode gerar um efeito negativo? As opiniões são diversas, e essa interação é o que torna o Corinthians tão especial. O futebol é um esporte de emoções, e a relação entre a torcida e o time é um dos maiores combustíveis que existe. Agora, vamos mergulhar nas possíveis consequências financeiras que a pressão da torcida pode trazer para o Corinthians. A relação entre a Fiel e a administração do clube é fundamental, e quando a Gaviões da Fiel se manifesta de forma tão contundente, como no ultimato que ecoou em Itaquera, isso gera um impacto que vai muito além do campo. A insatisfação da torcida, especialmente de uma organizada tão poderosa como os Gaviões, pode afetar diretamente a venda de ingressos. Imagine o cenário: um time que não entrega o que a Fiel espera, que não emociona. É natural que muitos torcedores, desiludidos, decidam não ir aos jogos. Isso resulta em estádios vazios, consequentemente, em receitas menores. O Corinthians, que sempre teve uma das maiores médias de público do Brasil, corre o risco de perder essa vantagem se a situação não for revertida. E quem pode esquecer a energia contagiante da torcida empurrando o time para a vitória? Cada cadeira vazia é um grito de descontentamento. E não para por aí. A pressão da torcida também pode impactar a capacidade do clube de atrair novos patrocínios. As empresas estão sempre de olho em se associar a marcas que estão em alta, que geram interesse e paixão. Se o Corinthians, por conta da insatisfação da Fiel, se encontra em uma fase negativa, isso pode afastar potenciais patrocinadores. O que poderia ser uma parceria lucrativa se transforma em um risco. Imagine uma grande marca que poderia estar estampando sua logo na camisa alvinegra, mas hesita ao ver a crise se instalando. Isso significa menos receitas, e claro, menos recursos para o clube. E a imagem do Corinthians no mercado? Quando a torcida se mobiliza, a mídia não fica de fora. O foco na crise pode desgastar a imagem do clube, e isso é um peso que a diretoria precisa considerar. Um clube que não consegue atender às expectativas de sua torcida, uma das mais apaixonadas do país, pode ver sua reputação abalada. E quem não se lembra de momentos em que a Fiel se uniu em torno do time, fazendo o estádio tremer? Essa imagem de união e força é o que atrai olhares e investimentos. Além disso, a pressão da torcida pode afetar diretamente o investimento em novos jogadores e na estrutura do clube. Se a insatisfação se traduzir em uma queda nas receitas, isso pode limitar a capacidade do Corinthians de reforçar seu elenco. A falta de investimento em novos talentos perpetua o ciclo de insatisfação e resultados ruins, criando um ambiente de instabilidade. E a Fiel não quer isso. Todos nós queremos ver o Timão forte, competitivo e brigando por títulos. A reflexão que fica é:
Você acredita que a pressão da torcida pode resultar em ações concretas da diretoria para melhorar a situação financeira do clube? Ou será que essa pressão pode ter um efeito contrário, dificultando ainda mais as capacidades de investimento? O que você pensa sobre o impacto da Fiel nas finanças do Corinthians? Comentem abaixo. A voz da torcida é essencial, e cada opinião conta. Vamos agora analisar como momentos históricos de mobilização da torcida influenciaram o destino do Corinthians, especialmente em contextos de pressão semelhante a que vivemos hoje. Ao longo de sua rica trajetória, o Timão já enfrentou várias crises e reviravoltas, e a resposta da Fiel sempre foi uma parte crucial da superação dessas dificuldades. Quando olhamos para a história do clube, observamos que a paixão e a dedicação da torcida são elementos que moldaram o Corinthians como um dos gigantes do futebol brasileiro. Um dos exemplos mais emblemáticos aconteceu em 2000, durante a campanha da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O Corinthians não era considerado favorito e enfrentou desafios significativos, mas a Fiel não hesitou em apoiar. A torcida se mobilizou de forma impressionante, e a energia naquele período foi contagiante. Quando a Fiel se uniu, não apenas em número, mas em paixão, o time encontrou uma força renovada, conquistando o título e escrevendo seu nome na história do futebol mundial. Esse é um exemplo claro de como a união entre a torcida e o time pode ter consequências positivas e duradouras, mostrando que a pressão da Fiel pode ser um fator decisivo em momentos críticos. Outro episódio marcante ocorreu em 2012, quando o Corinthians conquistou a Libertadores pela primeira vez. A pressão da torcida foi um fator crucial. Os jogos foram disputados em uma atmosfera de euforia e expectativa, onde a Fiel fez a diferença em cada partida, superando adversários e criando um ambiente quase mágico na arena. A emoção de conquistar a tão sonhada Libertadores foi amplificada pela presença da torcida, que se sentiu parte ativa da conquista. Essa mobilização intensa da Fiel é um reflexo do que estamos vendo agora, um ultimato que ecoa a necessidade de transformação e união. Esses momentos históricos nos mostram que a mobilização da torcida pode ser a chave para superar crises. O ultimato dado pelos Gaviões da Fiel, neste contexto, não é apenas um ato de descontentamento, mas uma convocação para que todos se unam em torno de um objetivo comum. Assim como em 2000 e 2012, a história do Corinthians é repleta de exemplos onde o amor da torcida foi determinante para que o clube se reerguesse e conquistasse seu espaço. A pressão atual pode ser o combustível que o Timão precisa para voltar a brilhar, e a Fiel tem um papel fundamental nesse processo. É importante também lembrar que a pressão da torcida não é um fenômeno exclusivo do Corinthians. Outros clubes também passaram por situações similares, mas a maneira como a Fiel se mobiliza é única. A intensidade e a paixão dos corintianos têm a capacidade de transformar a história, e isso é algo que deve ser valorizado e respeitado. O que estamos vivendo agora é um chamado à ação, uma oportunidade de reescrever mais um capítulo glorioso na história do Timão. Por isso, perguntamos, você acredita que estamos diante de mais um momento histórico para a torcida corintiana? A pressão dos Gaviões pode ser o impulso que o Corinthians precisa para voltar a brilhar? Como você vê a relação entre a história do clube e a mobilização da torcida? Deixe suas opiniões e comentários. Ao integrar todos esses ângulos discutidos, é possível refletir sobre o futuro do Corinthians diante do ultimato dado pelos Gaviões da Fiel. As tensões estão em alta, e a diretoria do clube tem um papel crucial a desempenhar. O ultimato não é apenas um apelo por mudança, mas uma solicitação clara para que a identidade do clube seja respeitada e renovada. No aspecto tático, as mudanças são urgentes. A escalação e a postura do time em campo precisam refletir a garra e a determinação que a Fiel tanto preza. O técnico deve, urgentemente, encontrar soluções que não apenas atendam às exigências da torcida, mas que também potencializem o que o time tem de melhor. O apoio da torcida pode ser um diferencial em jogos cruciais, mas isso requer que os jogadores também se comprometam em retribuir essa paixão. A Fiel não quer apenas um time que jogue, mas um time que lute, que honre a camisa e que faça valer a tradição corintiana. No aspecto financeiro, a pressão da torcida pode ser uma faca de dois gumes. Por um lado, ela pode gerar um impulso positivo, obrigando a diretoria a tomar decisões mais eficazes em relação a investimentos e parcerias.
Por outro, a insatisfação pode levar a consequências adversas que dificultem o crescimento econômico do clube. A gestão precisa ser cautelosa e estratégica, buscando equilibrar as demandas da torcida com a sustentabilidade financeira do Corinthians. Afinal, um clube forte financeiramente é essencial para garantir um futuro vitorioso. Em um sentido mais amplo, a mobilização da torcida corintiana representa um chamado à ação. Todos os envolvidos, desde a diretoria até os jogadores, devem ouvir as vozes que clamam por um Corinthians forte e vencedor. A história já nos mostrou que, quando a fiel se une, é possível vencer qualquer desafio. O futuro está em aberto, e agora é a hora de se posicionar, de lutar pelo que se acredita e de reerguer o clube que tanto amamos. Nos próximos dias, a expectativa é que a diretoria se manifeste e comece a implementar mudanças significativas. A fiel, por sua vez, deve continuar a pressionar de maneira construtiva, mostrando que a paixão corintiana é o motor que impulsiona o clube. O que podemos esperar? Um time mais aguerrido? Novas contratações? Uma mudança na filosofia de jogo? O que está em jogo é a identidade do Corinthians, e a fiel não aceitará menos do que isso. Assim, deixamos a pergunta final. O que você, torcedor, espera ver nos próximos jogos? Qual mudança você gostaria que fosse implementada? Como você acha que a fiel pode continuar a pressionar por um Corinthians de sucesso? A sua opinião é fundamental, e queremos ouvir você. Não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever no canal para acompanhar tudo sobre o Timão. A paixão corintiana é o que nos une, e juntos somos mais fortes.